Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina Conceitos Básicos, Introdução aos Volantes e Drones, agora na unidade 03. E nessa unidade nós vamos comentar alguma coisa relativa a aspectos operacionais, logísticos e de segurança, na operação, no uso do nosso Sysvant. O primeiro aspecto que nós podemos falar, uma vez desenvolvido pronto o sistema para uso próprio ou para terceiros, são relativos a ensaios que podem ainda ser realizados. Ensaios na própria empresa e ensaios no cliente. Ensaios na empresa e ensaios pós-desenvolvimento, onde você vai, de repente, utilizar o teu sistema em novas condições que inicialmente não foram previstas para ver o comportamento, novas condições, eu diria, de altitude, temperaturas, às vezes um alcance diferente, para analisar o comportamento do sistema e verificar se de repente é possível também a utilização do sistema nessas condições, porque pode acontecer de algum usuário ter necessidade de um uso estendido. Já ensaios no cliente são ensaios basicamente para demonstração do produto. Você é um fornecedor de uma solução utilizando o Sysvant e, obviamente, geralmente o cliente quer ver como a coisa funciona e, em algumas coisas, ver se ele funciona dentro das condições daquele problema que ele quer resolver. Muitas vezes pode acontecer de que durante esses ensaios em clientes sejam descobertas novas necessidades. E aí, de comum acordo, tanto o fornecedor da solução como o cliente, de repente, podem acertar uma forma de fazer uma extensão no desenvolvimento do produto para se adaptar a essas novas condições. Uma outra coisa importante é a questão de certificação. O Código Brasileiro da Aeronáutica diz claramente que qualquer aeronave pode ser autorizada o seu uso e voo em território nacional, não pode ser feito sem uma prévia expedição de um certificado de aeronavegabilidade, dentro de um certo prazo e dentro daquelas condições estabelecidas para esse certificado. O que vem a ser a aeronavegabilidade? É simplesmente a condição de uso da aeronave para a realização daquela função por ela pretendida, para a aeronave e para o próprio sistema, de uma forma segura. Basicamente seria nesse sentido. Então, o órgão aqui no Brasil responsável por essa parte de certificação seria a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, onde ela é responsável tanto pela emissão dos certificados para os operadores como para as aeronaves. Então, em relação aos operadores, é a questão de definição de responsabilidade, quais normas de tráfego aéreo precisam ser cumpridas, como é que são operações de pouso e decolagem, voos sobre áreas povoadas, entre outras coisas. Então, todas essas orientações são estabelecidas pela autoridade aeronáutica, não só do Brasil, mas como qualquer outra região do mundo onde haja necessidade de operação de um Sysvant, um sistema utilizando o veículo aéreo não tripulado, e sempre isso visando a operação segura do sistema. Outro ponto importante a se considerar é o seguinte: você é um fornecedor de uma solução usando o Sysvant. Essa solução pode ser fornecida a um cliente por muito tempo, por vários anos, para resolver determinados problemas, e você tem que ser capaz de poder fornecer um apoio ao longo do tempo. Os custos relativos a esse apoio precisam ser sempre contemplados na hora que você está desenvolvendo um projeto de um Sysvant para fornecer para terceiros. Em alguns casos isso pode ser problema. Se você não tem economia de escala, se o custo de manutenção e apoio é grande, isso aí pode ser um fator inibidor para o desenvolvimento no sistema para uma determinada aplicação. Mas nós temos algumas exceções, exemplos onde isso aí não é tão, como é que se diz, crítico. Se você vai fornecer uma solução para inspeção de linhas de força, por exemplo, para empresas de energia elétrica, essas empresas geralmente são mais capitalizadas, elas têm já fundos para poder fazer esse tipo de manutenção e fica mais fácil dela manter um serviço desse tipo. Ou, por exemplo, quando você tem uma aplicação que já está sendo usada em grande escala.
Um exemplo seria o uso dos vantes para pulverização de colheita no Japão. No Japão, dados que eu tenho aqui do ano de 2010, mais ou menos, diz que mais ou menos 1.500 aeronaves não tripuladas são utilizadas para pulverização. Então, para o fornecedor isso facilita porque traz economia de escala e a questão do suporte fica mais viável. Aspectos de segurança. Então, a legislação, quando existe dentro do país, ela visa gerar normas que, na verdade, todas basicamente voltadas para a questão de segurança, né? Segurança no sentido de evitar danos em pessoas ou animais ou danos materiais devido a falhas do voo de um vante. Por exemplo, o vante cair em cima da região povoada, né, ou atingir uma pessoa, isso é uma coisa complicada. E também a questão da colisão de um vante com outro veículo aéreo, que também pode causar danos, né, e danos consideráveis dependendo de como é feita a colisão, como ela acontece e do porte do vante. A colisão para veículos, contra veículos, é uma situação um pouquinho mais difícil de resolver porque você precisa ter algum sistema do próprio vante para que ele possa detectar e evitar uma colisão, né? Isso é uma tecnologia que ainda está sendo pesquisada, desenvolvida, mas como está havendo um uso crescente de vantes para diversas aplicações, espera-se que em um tempo hábil essa solução esteja disponível. Mesmo porque, se ela não for bem desenvolvida e se a legislação exigir que ela seja utilizada em ampla escala, ela pode gerar um custo proibitivo para algumas aplicações que utilizam vantes, né? Então, é uma situação assim, técnica que tem que ser analisada com cuidado, mas que está sendo tratada. Mas é relevante essa questão de colisão porque tem sido crescente os incidentes e às vezes os próprios acidentes relativos a vante passando perto do avião ou vante colidindo com o avião. Dependendo de como é feita essa colisão, ela pode ser realmente catastrófica. Na sequência vai ser passado um vídeo onde mostra uma situação que é perfeitamente cabível nos dias de hoje em relação ao uso de vantes de uma forma, digamos assim, eu diria quase que irresponsável, ele voando numa área de tráfego perto do aeroporto, e vocês vão ver nesse vídeo o que foi que aconteceu. Então vocês puderam perceber que houve uma colisão do vante com a ponta de asa do avião. Felizmente, a perda daquela ponta de asa não tem reflexos importantes no voo da aeronave, a menos vai ter um consumo maior de combustível. Mas, se esse vante tivesse batido, por exemplo, no para-brisa da aeronave, ou pior, tivesse sido sugado por um motor, os danos poderiam ser bem mais sérios. Dependendo do porte do vante, poderia até comprometer o voo da aeronave. Aí, o que poderia decorrer disso, a gente não pode prever exatamente. Então, essa questão de segurança é importante. O número de vantes que estão sendo utilizados atualmente para as diversas aplicações está aumentando. E essa preocupação que as autoridades aeronáuticas demonstram, ela é pertinente, né? Então, é uma solução que precisa ser atingida, resolvida de tal forma que traga segurança, mas ao mesmo tempo não inviabilize a utilização desse equipamento para as diversas aplicações. Então é um desafio interessante essa parte aí de segurança do voo dos drones. Concluindo essa pequena apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre perspectivas e desafios futuros. A gente já conversou ao longo das unidades sobre algumas aplicações que são utilizadas atualmente, outras que estão em estudos, mas a perspectiva de uso do vante ainda não se esgotou. Podem aparecer ao longo do tempo aplicações que nós nem imaginamos hoje em dia, então existe uma perspectiva grande. Mas qualquer que seja essa aplicação, sempre vai ter a questão da segurança.
né? Então, sempre a questão de legislação, regras de uso vai estar sempre em pauta, né? Visando estabelecer operação segura sempre para qualquer aplicação. E claro, se a solução técnica puder ajudar nesse sentido, melhor. Então, essa exigência de regras mínimas da aeronavegabilidade, elas vão se aplicar sempre, né? Já se aplicam a aeronaves tripuladas. A mesma linha deve seguir para as aeronaves não tripuladas, né? Sempre visando evitar danos à vida ou danos à propriedade. Falando em questão de colisão, existem duas expressões bem típicas usadas no jargão dos pilotos, né? Que seria a questão do ver e ser visto e ver e evitar. Ver a aeronave que está vindo para evitar colisão e ser visto para que, eventualmente, a própria aeronave que está em caminho de colisão, né, em rota de colisão, poder desviar. Então, esse aspecto é importante. No caso do VANT, ele não vai ver, mas ele tem que, de alguma forma, poder detectar ou sentir a presença de outra aeronave. Então, o que acontece na questão do VANT? O VANT é uma aeronave pequena. Para tripulação de aeronaves maiores poder enxergar esse veículo, é difícil. Mesmo tendo radar ou detector de infravermelho, a assinatura de uma aeronave de um VANT pequeno é difícil de perceber. E o mais importante, na verdade, é a imagem visual, porque nem todas as aeronaves vão ter disponíveis equipamentos de detecção de infravermelho ou mesmo radar. Então, a imagem visual é a preocupação maior. Como é que se pode resolver isso? Se o VANT não for muito pequeno e tiver condições de portar uma bateria, alguma coisa que possa fornecer energia elétrica, ele pode usar um farol pulsante ou mesmo luzes. Essa é uma forma de você fazer com que o VANT seja visto. Agora, o sentir e evitar já é mais complicado, né? O VANT poder perceber uma outra aeronave vindo e poder fazer manobras evasivas, né? Isso já é pauta de muita discussão, muita pesquisa. Além do fato de que ainda não há consenso em o quão acurado tem que ser esse sistema. Porque quanto mais acurado, claro, os custos, né, vão ser impactados, né? Maior precisão na detecção implica certamente em custos maiores. E como existe essa solução de compromisso entre você poder tornar o VANT seguro e deixar ele economicamente viável para uso, então existe um estudo, né, uma pesquisa que está sendo levada, digamos assim, a sério, tentando balancear esses dois componentes. E como uma conclusão final, uma perspectiva final, está havendo um uso crescente de VANTs, né, em diversas aplicações. A tendência é que soluções técnicas de segurança evoluam, né, tendo a custos mais acessíveis ao longo do tempo, o que vai facilitar com certeza o cumprimento das legislações. É só uma questão de tempo, né, mais estudo, pesquisa, que a tendência é que esse mercado que utiliza soluções utilizando VANTs chegue a um patamar, né, de operação, de segurança que seja aceitável a todos. Sobre o material da unidade 03, ele vai estar disponível no plano de trabalho da Eureka, da mesma forma que foi feita para as outras unidades, né, a parte de avaliação entrando um pouquinho depois. E o que eu posso desejar a todos, né, na continuidade dessa última unidade, é um bom estudo.